Vamos abrir a Bíblia, vamos ler o texto. Nós estamos mergulhando, nós temos um compromisso com a Bíblia. Essa casa tem um compromisso com a Bíblia. E eu tenho um compromisso contínuo de andar nesse lugar de discernimento, de entendimento e fazer você ler alguns textos que são muito importantes para a nossa vida de fé. O capítulo que nós vamos ler hoje do livro de Esdras é um dos capítulos mais sublimes dessa história, muito importante, porque ele vai falar de reconstrução. E aqui, quando a Bíblia fala de reconstrução, eu preciso que você entenda que qualquer coisa na sua vida, qualquer coisa que você for reconstruir, começa com esse capítulo. Qualquer coisa que você for reconstruir na sua vida, qualquer coisa, eu vou reconstruir, vou começar de novo, vou dar início de novo, vou fazer isso de novo, vou reconstruir o que está caído. Esse é o texto para você. Deixa eu te dizer, existe uma distinção. Eu já disse aqui, o livro de Neemias, que vai falar da reconstrução dos muros, ele é um livro posterior. Ou seja, Neemias só reconstrói muros depois que o templo está reconstruído. Ou seja, é porque Deus está dando uma ordem. O primeiro reconstrutor de Jerusalém destruída é Zorobabel. Zorobabel é a reconstrução da moralidade. Esdras é a reconstrução da fé. Neemias é a reconstrução da vida. Então nós estamos pontuando lugar por lugar. Então eu preciso pensar em mim e entender que, como diz Romanos 15, tudo que Deus escreveu tem um propósito. Não é apenas dar conhecimento, é dar ensino. Ensino é diferente de conhecer. Tem gente que conhece, mas não ensina. E também eu não posso ensinar sem conhecer, porque senão, se eu ensino só o que eu acho, talvez eu ensine errado. Então eu preciso, primeiro, saber quem me ensina e entender que aquilo que me ensina para uma transformação. Amém? Nós estamos lendo o livro de Esdras. Eu não sei se você já teve esse particular interesse em ler Esdras. Talvez não seja um livro daquele que a gente chama de livro didático sobre a dinâmica de culto, culto de comunhão, culto de acolhimento, culto profético. Esdras não tem esse cunho, porque ele é um livro que fala de reconstrução de fé, mas ele é um livro poderoso para a gente avaliar na nossa vida. Lemos o capítulo de número 1, lemos o capítulo de número 2 e vamos ler o capítulo de número 3. O capítulo de número 3 hoje é bom. O outro era pesado porque tinha 70 versículos, né? E a gente vai ler hoje o capítulo 3, que tem apenas 13 versículos. Vamos ler junto, gente? Amém? Você está com a sua Bíblia aí? Deixa eu te perguntar, você tem Bíblia? Sim, de papel, levanta ela aí, só para mim ver. Aleluia, que benção, hein? Que bom, povo de Bíblia, ainda existe um povo da Bíblia. Aleluia. Vamos lá, vamos ler junto. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda estavam sobre o terror dos povos de outras terras. Ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disso, o holocausto contínuo e o sacrifício das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor, desde o 1º dia ao 7º mês, desde
deu o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira do cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para a superintenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para todo sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Amém. Amém. Vamos voltar lá no capítulo de número 1, só para te recapitular. Você sabe que o capítulo de número 1 do livro de Esdras é Deus agindo através de um homem chamado Ciro, que assume agora o império, passa-se o império babilônico, assume agora um império que a gente vai conhecer como Império Medo-Persa. Esse homem que agora assume, chamado Ciro, ele olha para os cativos de Jerusalém que estavam na Babilônia, que vieram escravos da Babilônia, através da profecia de Jeremias. O profeta Jeremias profetizou que aquele povo se tornaria escravo por conta da idolatria e da imoralidade que eles estavam vivendo. Então vem o rei Assuero e ele assume aquilo, toma aquele lugar e leva todo mundo aprisionado. Eles são cativos por 70 anos. No meio daqueles 70 anos, um dia tem um homem que mora na Babilônia, o nome dele é Daniel. Daniel, depois das profecias, de ler a Bíblia, de ler os textos do profeta, sabe e descobre que Deus determinou que ele então ficaria apenas 70 anos. Então Daniel diz que, lendo a palavra em Daniel capítulo 6, Daniel descobre que esse tempo estava terminando, que ali era o fim de um cativeiro, e aí então se levanta o propósito de Deus para tirar esse povo agora do cativeiro babilônico e ser reconstituído, ser levado, ser reconduzido para a terra de Jerusalém, aonde eles foram tomados como escravos. O fato importante aqui na Babilônia é que esse cativeiro é um cativeiro distinto, porque o povo estava em Jerusalém, terra da promessa, mas quando eles são levados cativos, a ordem de Jeremias para eles é: casem-se, deem-se em casamento, trabalhem e prosperem, orem pela prosperidade da Babilônia. Foi a ordem de Deus. E quando eles ouvem isso, isso é uma realidade. 70 anos eles passam na Babilônia e prosperam, enriquecem, têm bens. Eles não são prisioneiros como eram na terra do Egito. Agora eles são prisioneiros por uma circunstância, porque Deus não está aprisionando na opressão, o inimigo está aprisionando na oportunidade, que é um segundo tipo de aprisionamento.
A gente precisa ter a percepção que existe uma vontade de Deus. E existem coisas que a gente acha e acredita, e eu acredito que eu ainda vou ministrar sobre isso, porque a gente acha que toda obra de Satanás é atrasar os processos de Deus. Mas eu preciso te lembrar que talvez a obra de Satanás seja acelerar você para sair dos projetos de Deus. A gente precisa entender que Deus trabalha no tempo certo. Ele diz isso em Eclesiásticos: tudo tem um tempo certo, e o tempo de Deus é perfeito. Ele diz que Deus tem perfeição em tudo, inclusive na sua palavra. Deus profetiza e libera pela sabedoria, dizendo que como maçãs de ouro servidas em bandejas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. Ou seja, o tempo certo daquela palavra, ela provoca a coisa que é necessária, o fim pela qual ela foi liberada. Mas ela fora do tempo pode provocar morte. O mesmo remédio no tempo certo sara, o remédio fora do tempo pode matar. Ora, se eu estou doente e tomo uma medicação, aquela medicação me sara. Mas se eu estou sã, aquela medicação me mata. O gesso para o quebrado é um maravilhoso, mas o gesso para quem está curado é pesaroso. Ou seja, porque as coisas fora do tempo são prejudiciais, independente de serem criadas para serem boas. Eu viver engessado é ruim se eu estou bem, mas se eu estou com a minha perna, meu braço quebrado, ele é ótimo, porque me protege. Então eu só preciso entender que as coisas são feitas para o tempo certo. E o que está acontecendo aqui é que naquele tempo de Babilônia, o povo prosperou, mas agora findou o tempo. Deus disse que aquela prosperidade de Babilônia era um tempo, mas agora era hora de voltar para o lugar da promessa, era hora de regressar para aquilo que Deus tinha, para a terra que Deus tinha. E nós lemos aqui, falando do capítulo de número 2, assim que o povo é liberado, muita gente não quis. A Bíblia diz que tinham mais de 500 mil pessoas na Babilônia, apenas nem 50 mil voltaram. Ou seja, 10% daquela população voltou para Jerusalém, porque o restante quis ficar na Babilônia. Não aceitou abandonar a riqueza, abandonar aquilo que tinha, a construção da cidade, permitiu e desejou ficar na Babilônia, mas um povo volta. E esse povo que volta agora, está voltando para Jerusalém, tem uma obrigação: restaurar Jerusalém, restaurar, reconstruir, reedificar, principalmente a adoração ao Senhor. E esse povo está voltando, e aqui começa o capítulo de número 3. Porque quando nós lemos no capítulo de número 2, nós vemos poucos homens. A Bíblia diz que apenas 74 levitas. E eu disse para vocês que eles se alinharam como cabeças de família. Então é como se eu dissesse para vocês: olha, nós vamos reunir todo mundo que é da família Santos. Aí todos os da família Santos estavam enfileirados. Quantos contaram? 1.200 e alguma coisa. Agora da família Souza, quantos tiveram? 1.200 e alguma coisa. Agora da família Silva, quantos tiveram? E eles vão contando, fazendo o cômputo de quantas cabeças de família voltavam. E chegou ao final que 49 mil e alguma coisa estavam voltando na totalidade. Mas entre esses todos que voltavam, apenas 74 eram levitas, da ordem de levitas, segundo a ordem que Deus havia levantado por Arão. E a gente sabe que levita era algo que era passado de pai para filho, e levita precisava ter no mínimo 30 anos para exercer o seu ministério. Mas esse povo está voltando agora, e eles fazem o cômputo, e não acham ninguém, não encontram ninguém, e as coisas estão difíceis, mas eles tomam uma decisão. E o texto do capítulo de número 3, começa a nos contar a história do povo retornando, agora já o 7º mês. O povo já está na terra, e passou 1 mês, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5, passou 6, passou 7, e no 7º mês essa história vai ser contada. Ou seja, o povo já estava na terra, já pisava na terra, já estava estabelecido na terra, e dando o 7º mês, a Bíblia diz que estando os filhos de Israel já nas cidades, ou seja, eles já haviam voltado para Jerusalém e o seu arredor, o povo já estava estabelecido naquele lugar. Ajuntou-se o povo em um só homem. A Bíblia está falando aqui que os 50 mil homens agora tinham um só coração. Uma capacidade que aconteceu aqui
de um povo que andava dividido e pouca gente com a disposição. 7 meses depois, não existia divisão, não existia questionamento, não existia adversidade. A Bíblia está contando para nós que, chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem. A Bíblia está falando que aqueles 50 mil homens agora pensavam iguais, e não pensavam porque não tinham distinção, diferença de pensamento. É porque tinham a mesma intenção no coração, o mesmo propósito no coração. Essa é a dinâmica do reino dos céus. Criar no coração dos homens um só coração, um só povo. E aqui eu preciso te dar uma lição importante. A primeira lição importante é você ter essa convicção, que toda restauração não vai começar com o talento, não vai começar com a aptidão, não vai começar com a capacitação, não vai começar com gente capaz. Toda restauração, toda reconstrução, todo o propósito de Deus de restaurar alguma coisa, vai começar com corações alinhados. Se o meu coração não estiver alinhado para o propósito, não adianta eu ter talento, ter sabedoria e ter capacidade de executar alguma coisa. Eu preciso ter coração disponível para isso. Meu coração tem que queimar na mesma frequência espiritual, no mesmo anseio espiritual, no mesmo desejo. Isso serve para você entender o que eu estou falando. Talvez você possa falar isso e eu possa apenas te dar um norte para falar de uma reconstrução familiar. Quando você olha para a família, você fica se perguntando: pastor, como eu posso reconstruir a minha família? Alguns podem ter uma capacidade de habilidade de ser mais calmo, mais manso, mais moderado, mais capacitado, mas precisa primeiro de tudo existir um interesse de coração, um interesse de dizer: vamos pegar as nossas adversidades e vamos colocar isso em uma frequência que a gente consiga alinhar uma reconstrução. Tudo em Deus precisa ser estabelecido primeiro, nesse alinhamento de coração, porque se não existir esse alinhamento de propósito, todos os propósitos perecerão no meio do caminho. Sabe, você pode me perguntar em qualquer assunto: pastor, como eu faço para reconstruir a minha carreira, a minha empresa, a minha firma? Se você não conseguir alinhar o mesmo coração com todo mundo, você vai ter muita dificuldade de estabelecer uma reconstrução. E isso não é um ensinamento coach, é Deus ensinando o povo, dizendo: nós vamos reconstruir algo extraordinário, que é uma nação. E para reconstruir uma nação com 50 mil homens, como é que a gente faz isso? Uma capacidade de dizer: isso aqui deve ser prioridade para nós. É estabelecer prioridades, e prioridade é pensarmos no mesmo propósito, embora tendo pensamentos distintos, formas distintas, porque em 50 mil homens é impossível que todo mundo pense junto, é impossível que todo mundo pense a mesma coisa, é impossível que todo mundo tenha a mesma intensidade, o mesmo volume, a mesma entrega. Mas uma coisa tem que ter: todo mundo tem a mesma prioridade: construir, reedificar o que precisa ser reedificado. Essa é a dinâmica que Deus está dizendo, e é por isso que Ele diz que ajuntou-se um povo em um, como só um homem. É um ajuntamento do povo. E aí você pode prestar atenção em uma coisa que eu acho extraordinária, porque o texto diz que eles se ajuntaram com um coração. Mas para fazer o quê? Lê o versículo 2 comigo. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e a Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e fizeram o quê? Edificaram o quê? Ora, o que eles estão edificando? Não é uma nação? Não é Jerusalém que está destruída depois de 70 anos, depois da invasão babilônica, depois de ter entrado os imperadores e tomado os bens do templo. É isso que eles estão restaurando e reconstruindo. Mas quando eles resolvem restaurar e reconstruir, eles não resolvem reconstruir pelos muros. Não foi Neemias primeiro do que Esdras, foi Esdras primeiro do que Neemias. Agora eu te pergunto com sinceridade: se eles vão restaurar uma nação, por que não preparar a nação para receber quem chega?
Era mais ou menos assim: gente, vamos restaurar a adoração. Vou pôr para você no entendimento. Supondo que a cidade de Franca tenha sido destruída, a gente tenha sido arrancado da cidade. Aí Deus disse: olha, vou restaurar a cidade de Franca, e vou chamar vocês para que voltem para Franca e restaurem a cidade. Eu te pergunto, o que nós começaríamos a restaurar? Talvez aquele que é médico da área da saúde tenha uma preocupação: eu preciso restaurar os hospitais, porque vai chegar gente que vai precisar de hospital. Talvez aquele da área da educação vai dizer: não, mas nós precisamos ter salas preparadas para receber as crianças, para que nós possamos dar ensinamento. O povo que ficou na Babilônia e se esqueceu de ler, de falar a nossa língua, de aprender os nossos ditos. Talvez o pastor que veio no monte daquele povo pode dizer: não, mas nós precisamos construir uma igreja. A cada um vai pensar na restauração daquilo que vive. Mas o povo está dizendo que aquele povo tomou uma decisão: antes de qualquer restauração, a gente precisa fazer uma coisa. Toda restauração que envolve interesse de coração, ela só é possível se começar aqui. Ele não começa construindo muro, ele não começa fechando porta, ele não edifica escola, ele não edifica governo, ele não põe um governador, ele não põe um médico, ele não põe um advogado, ele não põe nenhuma outra questão, porque tudo ele vai dizer: se a gente não reedificar o altar, tudo que a gente fizer sem altar, uma hora vai se perder. Então me deixa dizer uma coisa para você: tudo que na tua vida precisa começar no altar. Tudo tem que vir do altar. Tudo tem que começar no altar. Pastor, tudo que eu tenho que fazer na minha vida, eu preciso ir para onde? Para Deus. Por que eu preciso ir para a minha vida no altar? Porque escute isso com muita clareza. Eu, de alguma forma, quero dizer para vocês assim, que a gente precisa colocar aí essa condição. Se eu não levar a minha vida para o altar, as coisas vão se perder no meio do caminho. Deus estava dizendo: vocês vão reconstruir um país, sim, mas se vocês não reconstruírem um altar, tudo que vocês reconstruírem será perdido. E eu te explico por quê. Porque altar define quem vai para o trono, e trono define quem governa. Se eu quero mudar o governo de alguma coisa, eu preciso mudar o altar daquela coisa, porque o altar define o governo das coisas. E é uma coisa que eu quero te ensinar com muita clareza. Eu queria que você anotasse isso mesmo. Sabe, primeira lição, primeira oportunidade, lição de número 1, propósito de número 1: eu preciso erguer um altar. Eu preciso restaurar o altar. Sabe, uma das primeiras lições da sua vida, para que você volte a viver a plenitude de Deus, é voltar para o altar. Porque deixa eu te explicar uma coisa: Satanás não precisa te tirar da igreja, basta ele tirar o governo de Deus sobre você. Por quê? Porque ele te tirou do altar. Deixa eu tentar explicar isso para você. Você pode amar Deus, mas se Deus não te governar, Deus tem o seu amor, mas não tem a sua vida. Satanás te governa. Você pode conhecer Deus, você pode ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Você pode conhecer promessas, você pode conhecer versículos. Mas se você não é governado por Deus, Deus tem o teu conhecimento, mas Satanás tem o teu governo. Entende o que eu estou falando? Eu conheço quantas e quantas pessoas que estão frustradas na igreja, amarguradas na igreja, decepcionadas na igreja, esfrias na igreja, desesperadas na igreja. Por quê? Porque Deus tem o culto delas, mas não tem o altar delas. E esse é o grande problema da nossa vida. Satanás está tomando o governo, e a gente acha que porque dá a Deus um pedacinho do nosso tempo, Deus está dando tudo. Deus não nos tem. A gente tenta ter Deus.
E ele estava dizendo: se eu não restaurar a minha volta para o altar, eu não vou restaurar o governo de Deus em mim. Ou seja, eu vou dar para Cristo parte da minha vida, mas não vou dar a Cristo o governo da minha vida. É por isso que o chamado de Paulo para Timóteo é tão duro. Paulo está dizendo para Timóteo com clareza: se você não morrer, se Cristo não for o teu Deus, se Ele não for o teu Senhor, se Ele não te governar, de nada valeu. Porque aquilo que você tem como idolatria, como adoração, isso define quem está no governo da sua vida. E quando uma pessoa diz: pastor, eu não tenho força para caminhar em Cristo, isso não é apenas uma força de Cristo, é uma percepção de que o governo de Cristo já não estava na sua vida. E se você prestar atenção, o que te enfraquece de permanecer em Cristo é a falta de governo de Cristo. Mas tem um antídoto, e o antídoto é Esdras está dizendo: a gente só conseguiu reconstruir porque a gente teve uma percepção no nosso coração, um ajuntamento. Vamos reedificar o altar. Vamos voltar para o altar, vamos buscar em Deus, vamos levantar um altar em Deus, vamos reedificar a nossa casa. E eu vou te dizer uma coisa: quantas casas de Bíblia aberta sem presença de Deus? Quantas casas eu e você conhecemos, que você pode chegar lá, o Salmo 91 está aberto na estante, mas Cristo não está lá. Porque a Bíblia está, a palavra está, mas o governo não está. E não adianta eu ter a palavra se não tiver o governo. Você sabe disso. Eu posso ter um país democrático, mas se o governo daquele país não tiver ações democráticas, eu vou pisar, eu vou sentir o peso daquilo. Ora, isso não é diferente na sua e na minha vida espiritual. Eu posso conhecer de muitas coisas, mas se o governo não for dele, tudo aquilo que ele me deu não vai descer sobre mim. E é isso que Esdras está orientando o povo: olhe, porque a batalha de Satanás não é te matar, é destruir o governo. Se ele tirou você do governo de Cristo, ele já tirou você de tudo. Ele deixou você fazer o que quiser, e a pior coisa que você pode fazer é fazer o que você quiser. Lê comigo Romanos capítulo de número 1, lê comigo por favor, versículo de número 21. Avança comigo nesse lugar. Olha o que diz o texto da palavra do Senhor. Eu vou começar no 18. Dá para ler, começa no 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, ou seja, que troca a verdade pela injustiça. Ora, qual é o fruto do próprio homem? Injustiça. Todo homem que troca a verdade de Deus pela injustiça da própria ação, esse Deus chama de ímpio e perverso. Quem é o ímpio e o perverso que a Bíblia diz? É o homem maligno, um homem matador? Não, é todo aquele que põe a sua injustiça sobre a justiça e a verdade de Deus. Você está aqui ainda? Segue para mim, versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Verso seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Ou seja, é impossível. Como eu conheço Deus? Pelas coisas invisíveis. Com o quê? Com tudo que Deus criou. Eu digo sempre, e é uma forma de você entender isso: eu não conheço nenhum morador da roça, um caipira, um popular da fazenda, que seja ateu. E por que não? Porque o pensamento do ateísta é um pensamento filosófico, de homens que não tem nada para ver. Mas todo aquele que está todo dia vendo aquilo que Deus criou, pode olhar para aquilo e dizer: é impossível que Deus não tenha feito. É impossível você olhar um pássaro, uma bela paisagem, um lugar bonito e dizer: que coisa maravilhosa, isso aqui não é obra humana. Isso se reconhece Deus. É isso que Paulo está dizendo, o escritor aos Romanos está dizendo: olhe para essas coisas, perceba nas coisas invisíveis que Deus existe.
Agora preste atenção no versículo de número 21, e ele diz que os homens serão indesculpáveis. Não tem desculpa eu olhar e dizer, mas isso aqui pode ser obra do sopro. Não, é o sopro de Deus mesmo. Mas ele diz, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Versículo seguinte, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O que Paulo está dizendo? É indesculpável quando você se acha mais sábio do que Deus. É indesculpável quando você conhece e sabe da verdade de Deus, mas prefere acreditar nas suas verdades, independente da verdade de Deus. E quando você faz isso, Paulo está dizendo a cada um de nós, preste atenção, quando você faz isso, você se torna louco, e acha que é sábio, acha que é inteligente. É por isso que Esdras está dizendo, gente, se a gente não voltar, deixar o governo para Deus, e tirar da nossa mão, nós vamos ser loucos. Porque a pior loucura do homem é achar que ele é sábio o suficiente para conduzir a própria vida. Então me permita dizer uma coisa para você, ou você desperta para dizer, eu preciso voltar para o altar de Deus, ou as minhas coisas não vão fluir, não vão acontecer, não vão ser na minha medida, na medida da minha loucura. Mas eu não quero andar na medida da minha loucura, eu quero andar na medida da sabedoria de Deus. Entende o que eu estou falando? Eu preciso romper comigo. Isso é alinhar meu coração e dizer, eu preciso voltar para o altar, porque o governo da minha vida tem que ser de Cristo e não meu. Agora eu acho assim, mas se eu levo a minha vida do jeito que eu quero, pastor, a Bíblia vai contar, tornam-se loucos. Versículo seguinte, e mudaram a glória de Deus incorruptível. Versículo seguinte, muda para o próximo. Por isso que? Porque se acharam mais sábios do que Deus, por se acharem mais sábios do que Deus, por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. O que Deus fez? Entregou o homem ao próprio. Ele não precisou te entregar para Satanás, Ele entregou você a você. Isso é terrível. Então quando eu assumo o governo, Deus está fazendo aquilo que eu não gostaria que Ele fizesse, me entregando para mim mesmo. E quando eu ajo na minha maneira, do meu jeito, do meu governo, quando o governo da minha vida é minha, isso não é bênção, isso é castigo. Eu preciso entender isso. Então eu preciso restaurar o altar da minha vida, eu preciso restabelecer esse altar de Deus. É isso que Esdras está dizendo. Nós tomamos uma decisão, chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas suas cidades, juntou-se o povo como um só homem em Jerusalém, levantou-se os homens de Deus e edificaram o altar. Me deixa te dar um conselho em nome de Jesus. Volta para o altar de Deus, volta para a palavra, volta para a presença, volta para a oração, volta para o conhecimento de Cristo, volta para a vida em Cristo. Não tem outro caminho, não tem outra regra, não tem outra maneira, não tem outra solução, não tem felicidade fora dele, não tem alegria longe dele, não tem paz sem ele. Cristo é a nossa paz, Cristo é a nossa alegria, Cristo é a nossa satisfação, Cristo é a bondade do céu sobre nós, Cristo é a bênção que nós precisamos. Não tem outro jeito. Entrega o governo para Ele. Deus governa a minha vida, Deus governa a minha história, Deus governa os meus dias, Deus governa a minha casa, Deus governa o meu dinheiro, Deus governa o meu pensamento, Deus governa tudo que tenho, Deus governa o que eu preciso, Deus vem e governa tudo. Ou eu ando nesse caminho, ou eu vou perder a plenitude de Cristo em mim. Reedifique o altar. Reedifique o altar, querido. A primeira lição de Esdras é exatamente essa. Se você não reedificar o altar, ele não começou a construir no muro. Não, quando eu tiver, não é quando eu tiver, é o altar. Se você não voltar para o altar, nada vai ser pleno.
Pastor, quando a minha vida estiver mais tranquila, não tem jeito. Pastor, quando as minhas coisas estiverem mais calmas, não tem jeito. Pastor, quando as coisas estiverem mais equilibradas, não tem jeito. Ou você volta para Cristo hoje, ou você vai perder tempo em você mesmo. Escute isso com muito carinho mesmo, de verdade, do meu coração. Se tinha um recado que eu precisava te entregar, era esse. Não existe nenhuma possibilidade de encontrar paz e felicidade longe de Cristo. Não existe, querido. Não existe outro lugar e outra forma. Pastor, e o que eu faço? Além de restabelecer o altar. Começou no altar. Vai acontecer uma coisa. O medo de deixar as coisas que você já reconstruiu ou já edificou sem altar. Aí está o problema. Pastor, mas o senhor está dizendo que aquilo que eu fiz sem Deus, agora eu tenho que romper para fazer as coisas em Deus? Sim. Esse é o desafio. E isso vai te causar uma coisa chamada medo. Como é que eu começo de novo? Como é que eu busco de novo? Como é que eu faço de novo? Deixa eu te mostrar isso à luz do texto. Versículo de número 3. Firmaram o altar sobre as suas, ainda que estavam sobre o terror dos povos das outras terras. Deixa eu te perguntar, Deus tirou os adversários? Deus tirou os inimigos ao redor? Deus mudou a circunstância da terra de Israel? Deus foi lá e disse assim: vou varrer as outras cidades para vocês terem paz e tranquilidade? Não. Deus disse assim: eu quero que você restaure o altar, mesmo enfrentando dificuldade. E deixa eu dizer uma coisa, eu queria que você levantasse a tua mão para o céu, sabe? Tem hora que a gente precisa entender esses lugares em Deus. Tem hora que a gente tem que compreender essas coisas, porque o céu começa a nos chacoalhar de verdade. E deixa eu dizer uma coisa, as suas coisas difíceis não vão passar. As tribulações ao teu redor, aquilo que te levanta, que te oprime, que te persegue, isso não vai passar para que Cristo chegue. Primeiro Cristo chega para essas coisas passarem. Então, em nome de Jesus, de mão levantada, eu quero que você tome uma decisão. Você vai romper o seu medo. Você vai romper aquilo que está ao teu redor. Você vai dizer: independente do meu medo, da minha insegurança, da minha incerteza, da minha incapacidade, ainda que tudo pareça contrário, eu tenho uma decisão. A partir de hoje, o medo não vai me parar. Cristo vai trabalhar na minha vida. Cristo vai transformar a minha história. Será que você pode dizer isso em nome de Jesus? Chega desse Cristo fraco que você anda vivendo com Ele. Sabe, a gente está abençoando e apegando a um Cristo que é um Cristo de milagres, não um Cristo de transformação. Deixa eu dizer uma coisa com vocês com muita simplicidade e seriedade. Percebe qual é a palavra mais falada em termos atuais hoje na sociedade? Uma palavra dita aceitação. Mas qual é a única palavra liberada por Cristo? Transformação. E entre aquilo que o mundo diz e aquilo que Cristo diz, ou você vai lutar por aquilo que Cristo diz, ou você vai brigar por aquilo que você quer. É governo. Me deixa eu dizer uma coisa. Eu quero contar para vocês, só para te lembrar, porque eu sei que você conhece a Bíblia muito mais do que eu. Mas lembra que Jesus certa feita passando por uma cidade chamada Jericó. Tem um homem de baixa estatura, o nome dele é Zaqueu. Zaqueu escuta falar que Jesus ia passar por aquele lugar. Como ele não consegue enxergar Cristo por onde Cristo passa, Zaqueu toma uma decisão. Qual decisão? Eu vou olhar e vou ver esse homem passar. A Bíblia diz que ele escolhe uma figueira brava. Ele sobe nela e espera Cristo passar. A Bíblia diz lá em Lucas 19, se eu não me engano, que quando Cristo está passando, ele olha para cima e diz: Zaqueu, o que fazes aí? Desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Cristo não diz para ele: você tem esse erro, esse problema, essa questão, você é assim, você faz isso. Cristo em nenhum momento fala isso para ele. Mas quando Cristo entra na casa de Zaqueu, Zaqueu não quer ser mais o homem que era. Cristo não diz para ele: você roubou, você adulterou, você tomou dinheiro. Ele diz assim: Senhor, se porventura eu defraudei alguém,
Se porventura eu tomei aquilo que não era devido, eu estou disposto a devolver quadruplicadamente, a restituir quem fiz errado. Sabe por quê? Porque não foi preciso Cristo chegar e dizer: Zaqueu, é isso, apontar o dedo na cara dele. Mas também Zaqueu não teve uma palavra a dizer: Senhor, o Senhor sabe que eu sou assim, o Senhor precisa me aceitar do jeito que sou. Não, quando Cristo chega, a aceitação se perde, porque o governo dele é um governo de transformação. E quando eu vou para Cristo, não é Cristo me aceita, é Cristo me transforma. Quando eu corro para Cristo, Cristo não precisa aceitar do jeito que eu sou, Ele me recebe como eu sou, mas não me deixa permanecer da maneira que eu cheguei nele. Ele precisa olhar para mim e dizer: eu preciso ser transformado. E sabe qual é o nosso mal? Nós queremos viver um Cristo de aceitação, o Cristo que ama a minha vida, mas aceita que eu ando no pecado. E me permita dizer uma coisa com vocês hoje: nós estamos vivendo um crescente da fé evangélica. Filipenses, Paulo diz e determina isso, que vocês não se deixem ser influenciados ou oprimidos por aqueles que combatem a fé evangélica. Ou seja, a fé dos evangelhos, a fé da verdade, daquilo que transforma. Cristo começou os evangelhos, principiou o seu ministério transformando a água em vinho, porque o reino dos céus é um reino de transformação. E quando Ele faz isso, Ele opera isso, Ele realiza isso, é que Cristo está dizendo para nós: eu preciso transformar a tua vida. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos vendo uma fé que salva, batiza, batismo acontecendo a milhões, e uma conversão ao reino. Mas quando a gente olha para o número de divórcios, também aumentou, o número de casos de adultério também aumentou. Então que igreja é essa que salva abundantemente, mas cai no pecado abundantemente? Que fé é essa que nós estamos tendo nos últimos tempos? Que uma igreja que bate de porta em porta dizendo: vem, Cristo quer você, e é uma verdade. Mas Cristo não transforma você. É um Cristo que salva e não transforma. É um Cristo que beija, mas não dá a correção. Esse Cristo não é o Cristo das Escrituras. E é isso que Ele está dizendo: não importa o terror das outras nações que te rodeiam, ou seja, não importa o medo que está ao teu redor, seja você transformado por Cristo. Seja você a exponencial mensagem de Cristo, a verdade de Cristo aonde você estiver. Seja você a revelação sincera de Cristo. Se Cristo te achou, não aceite o pecado. Se Cristo te encontrou, não abrace e viva com o pecado. Se Cristo de verdade mora entre você, não permita que o pecado também habite em você, porque senão você vai ser o que ele está dizendo em Esdras: se o altar não for de Cristo, não vai ter governo de Cristo. E se não tiver governo de Cristo, não tem autoridade de Cristo. O altar define quem está no trono. O trono define quem governa. Quando Elias quis quebrar um trono maldito governado por Jezabel, ele primeiro começou destruindo o altar de Baal. O altar definiu o trono definiu o governo. Quer mudar o governo? Muda o altar. É assim que Elias está fazendo. Vou enfrentar os altares de Baal, vou pegar os profetas de Baal e vou confrontá-los. Se o altar descer fogo, pronto, não vai ficar nenhum outro profeta. E o que eu preciso dizer a você, Esdras está dizendo a cada um de nós: você precisa corresponder nisso, corresponder a este lugar. Precisa vir de volta a essa chama e dizer: Deus, eu não posso ficar do jeito que eu estou, eu não posso permanecer do jeito que eu estou. A lição de número 2 é essa, é literalmente essa: não tenha medo de romper, não tenha medo, não tenha, medo de permanecer. Pastor, mas se eu fizer isso agora, faz isso agora, porque Cristo é sobre a sua vida. Pastor, mas o que vão dizer, não importa o que vão dizer, é aquilo que você sabe que Cristo está dizendo. Não importa, está na hora de você tomar coragem de revelar Cristo aonde você está. Está na hora de você mostrar Cristo em tudo que você vive. Está na hora de você assumir Cristo de verdade, ainda que isso doa, ainda que seja difícil. Mas não conviva com aquilo que te mata. Por quê, pastor? Porque Cristo é vida, e não dá para competir vida com morte. Não dá para abraçar as duas coisas. Não dá para viver os dois ambientes. Não dá para ser meio vivo e meio morto.
Não dá para ser assim. Se não dá para ser assim, não dá para andar de qualquer jeito. Há um romper, tenha coragem em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro para que Deus te dê uma coragem de você romper aquilo que te mata, para você assumir aquilo que te traz vida, sabe? Eu oro de verdade para que Deus te encha de coragem de você fazer uma anamnese na sua vida espiritual e dizer: estou fora do prumo, estou fora de lugar, estou fora, tem esse sentido de Deus, mas eu preciso voltar para aquilo que Cristo tem. Sabe, vigia, olha, reflete sobre a sua vida. Cristo te ama, ama poderosamente, absolutamente, imensuravelmente. Ele te ama, Ele me amou e te amou como ninguém vai nos amar na vida. Ele diz que amor é esse: se eu digo que amo, mas odeio meu irmão, não amo Cristo. E Ele está dizendo: eu te amei mais do que todo mundo, porque que amor é esse? Capaz de dar o próprio Filho, para que eu e você tivéssemos vida. Ele fez isso, isso é amor. Ele me amou como ninguém me ama. Ele me ama e te ama como ninguém vai te amar na vida. Mas Ele está dizendo: se você não corrigir rota, não tem como Ele andar contigo, porque você escolhe quem governa a sua vida. É você que escolhe. Isso é a bondade de Deus. Isso é de verdade o livre-arbítrio. É dizer: eu te amo e eu quero o melhor para você, mas você escolhe. Que Deus bondoso é esse, que poderia determinar, mas deixou a gente escolher. Para mim terminar, além de você ter coragem para romper, você precisa fazer alguma coisa. Ou você abandona o que passou, ou você nunca vai viver o que Deus tem para você. Sabe, algumas coisas nesse texto, e vale a pena você passar a leitura dele. Por exemplo, vale a pena você olhar para o versículo de número 8. E quando você olhar para o versículo de número 8, você vai ver lá que eles mandam buscar cedro para a construção da casa do Senhor. E quando eles estão buscando cedro para a construção da casa do Senhor, eles fazem duas coisas importantes. A primeira coisa é que Deus baixa de 30 para 20 anos. Eu gosto dessa expressão, porque era 30 para ser levita. A partir daqui, Ele determina que vai ser de 20 anos para cima. Sabe por quê? Porque Deus achou jovens disponíveis. Gente disponível é melhor do que gente preparada. Gente disposta é melhor do que gente habilitada. Gente com coração queimando é melhor do que gente cheia de preparação. Sabe, gente que tem disposição para o reino é melhor do que gente que tenha diploma no reino. Tem gente que tem muito título e pouca vontade. Deus não está preocupado com o título, Deus está olhando para o coração. Eis que a hora é agora e o tempo é já, em que Deus busca os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros. E eu acho interessante porque Ele chama esses homens e Ele diz assim: então vamos buscar, vamos trazer os cedros do Líbano, vamos edificar os fundamentos do templo, vamos fazer as coisas novas. E aí o que é tão interessante é que no versículo de número 7, ele diz assim: olha, então nós demos dinheiro para quem era pedreiro, demos dinheiro para quem era carpinteiro, demos comida, bebida, demos azeite, e nós fizemos uma coisa: trouxemos do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Ele diz: a gente precisa importar uma madeira aqui. E você presta atenção de onde ela vem? Ela para num porto de Jope. Você conhece esse porto? Lembra de um homem chamado Jonas, que tentou fugir daquilo que Deus tinha? Porque Deus está fazendo uma conotação de construção. Quando eu edifico o meu templo, eu não trabalho com quem foge do propósito. Deixa eu te dizer uma coisa, querida. Se tem uma coisa que Deus precisa pôr em você, é uma responsabilidade de parar de fugir daquilo que Deus tem para você. Sabe, nós estamos vivendo um tempo que Deus está reedificando propósitos na terra. Deus está levantando altar. Mas eu vejo muita gente fugindo, sabe? Fugindo do propósito. Sei lá se é por medo, se é por insegurança, talvez por se achar incapaz, talvez com medo até de corrigir a história. Talvez o que Deus está fazendo conosco aqui é parando um tempo para falar ao meu coração: vai, eu te chamei para ser fundamento na casa. Eu te chamei para ser fundamento da minha casa. Cadê você?
Sabe, a gente precisa despertar para esses lugares, de sermos fundamentos. Mas nem é aqui que eu quero ficar, não. Eu quero ficar no versículo de número 10. Eu queria que você lesse, porque esse texto tem tanta coisa, gente, dá para fazer tanta lição. Mas a última lição é aqui. Posso te dizer uma coisa? Põe aqui para mim a terceira lição. Queria que você anotasse as 3 lições. Decida abandonar aquilo que já passou. Se você não abandonar aquilo que passou, querido, essa história não vai deixar você avançar. Tem gente que está preso naquilo que passou. Pastor, é porque quando eu lembro me dói, quando eu penso me frustra, quando eu me lembro que poderia ser, eu não consigo. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, você está voltando para o altar. Você tem coragem de romper. Só que você precisa abandonar esse passado. Se você não abandonar o que passou, querido, você não vai viver o que Deus tem para você. Olha o que está acontecendo. Deixa eu contemporizar, só pôr isso aqui em termos de história. Vamos ficar em pé, para você não dormir? Pelo menos vai parecer que eu estou terminando. Você já fica mais empolgado. Amém. 70 anos, o povo morava nessa cidade aqui, estava tudo legal, tudo bem, tudo construído. Vem o rei babilônico e pega o povo e diz assim: vocês agora são meus escravos. Põe eles na Babilônia. 70 anos depois, assume um novo imperador, um novo império, diz: pode voltar. O povo olhou e disse: o quê? Lá está tudo destruído. Aqui está tão bom. Aqui a gente tem até chuveiro. Lá não tem nem água encanada. Não vou fazer isso não. É doido. Está tão bom aqui, vou ficar por aqui. Mas teve 50 mil. Menos que isso. 103 menos 50 mil menos 103 é o número que dá. 49.897, acho que é isso. Aí eles pegam esses 49.800 e alguma coisa e diz: vamos voltar, gente. E o povo volta, dizendo: vamos construir a nossa terra. E maravilha. E agora a gente ficou 70 anos escravo, pelo amor de Deus. Agora é a nossa promessa, é a nossa terra. Foi o que Deus nos deu, é território nosso, é herança. Teve um homem que chamava Nabote, que morreu porque não queria perder herança. Sou eu louco de perder a minha herança. Ainda que o conforto esteja bom, a minha herança é melhor do que o meu conforto. Então eu quero a herança. E esse povo voltou e disse assim: gente, vamos dar a mão entre todos nós aqui. Vamos reconstruir isso. Vamos. Como é que a gente vai reconstruir? A gente vai levantar um altar de oração. A gente vai buscar em Deus. Deus vai dar estratégia, Deus vai dar caminho, Deus vai dar percepções, Deus vai dar para nós destino, maneiras, formas. Nosso coração se uniu nisso. Vai dar certo. A gente está proposto no mesmo propósito. Ok? Maravilha, todo mundo começa a buscar a Deus. O povo que está do lado está dizendo: isso aqui não vai dar certo. Vocês querem avançar, avance. A gente tem Deus. Só quero dizer que quem trouxe a gente para cá foi Deus. Só quero lembrar que tudo que você atemoriza é que há um Deus, que quando houve um homem chamado Faraó que quis atemorizar, Deus extinguiu ele da terra. Deus é com Josafá, Deus é com Gideão. Deixa eu te dizer uma coisa, é a história do leão. Quando tentou tragar Daniel na cova, Leão teve que fazer silêncio. Peraí, tem uma coisa diferente com esse Deus. Então é esse lugar, o povo está aqui disponível. E eles dizem: bom, está acontecendo. O povo não avançou, porque a gente diz que está adorando Deus. Eles ouviram o barulho do nosso Deus. E se Deus está conosco, irmão, não tem ninguém que possa barrar aquilo que Deus prometeu. E eles estão edificando. Começa a dizer: vamos fazer os fundamentos do templo então.
A gente vai levantar o altar, e levantou o altar, agora a gente vai edificar o templo. Pôs os fundamentos, manda trazer madeira. E chega madeira, cedro do Líbano, e eles colocam madeira e estão edificando o altar, e as coisas estão acontecendo. E lê comigo o versículo de número 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo, uau, está nascendo o templo. A gente está vendo a boa obra de Deus acontecendo. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombeta. 70 anos não tinha sacerdote, 70 anos não tinha trombeta, 70 anos não tinha levita, 70 anos não tinha canção, 70 anos não tinha música, 70 anos não tinha Deus presente, 70 anos ninguém cantava Deus é poderoso, 70 anos ninguém dizia bom é o Senhor, 70 anos ninguém dizia bendito seja o Senhor que fez céus e terra, 70 anos não tinha uma canção cantada, 70 anos não tinha um louvor entoados, 70 anos ninguém fazia nada. Aí chamou todo mundo, símbolos, louvores ao Senhor, segundo foi determinado por Davi. Você lembra o que Davi fez quando trouxe a presença? Eu vou aproveitar para fazer a mesma coisa aqui. Cadê os cantores? Cadê os cantores dessa igreja? Chega para cá. Quem é o cantor? Quem é o baterista? Baterista? Cadê você, baterista? Esses caras 70 anos sem fazer nada. Você prestou atenção? Eles já até desacostumaram. 70 anos. Ah, irmão, fico pensando, se a gente que é pentecostal ficar 70 anos sem cantar uma canção, deixa eu te perguntar, como é que você ia cantar? 70 anos depois. Não, vocês não estão aqui, não é possível, eu vou parar. Tá bom, Deus abençoe, cada um vai para sua casa, em nome de Jesus. 70 anos, gente, sem um motivo para cantar. 70 anos sem ter uma oportunidade para adorar o nome do Senhor. A gente passou um ano de pandemia em casa e pastor, não aguento mais ficar em casa e podia fazer um culto. Um ano. O povo mandava mensagem, pastor, estou desesperado para voltar para a igreja. Passou 5. Ele já não dá mais desesperado de nada. Ele já fica desesperado para não vir na igreja. Agora tem igreja todo dia. Ai, Jesus, me dá 70. Vocês estão prontos? Vai demorar 70 anos não, né? Seja 70 anos o povo lá. Aí de repente começou o templo. Uau, edificando, levantando. Aí chama sacerdote, chama trombeta, chama levita, chama cantor, chama tocador de símbolo, baterista, até baterista tinha lá, irmão. Chamou todo mundo. E diz, agora a gente vai fazer uma canção, a gente vai tocar um louvor. A gente está em casa, a gente está na presença, a gente tem liberdade agora, a gente vai tocar o que precisa. 70 anos sem fazer. Quem está ali levantado? Aí versículo de número 11, segura aí. Cantavam o quê? Uau! A canção era alternada, deixa eu te explicar, não é que um fazia. Salmo 136 para você ler. Porque o Salmo 136 ele conta alguma coisa, ele diz, porque o Senhor é misericordioso e bondoso em tudo que faz. Isso é cantar alternadamente. É que eles começavam a contar, sabe o que Deus fez? Deus nos visitou a terra da perdição e nos tirou do cativeiro. Ah, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso em tudo que faz. Aí ele lembrava, olha, a gente teve fome quando passou nas águas de Mara, as águas eram amargas. Ah, mas Deus veio e purificou as águas de Mara, as águas ficaram doces.
doces. Ah, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Ah, mas a gente entrou no deserto, não tinha o que comer, mas de repente Deus desceu pão do céu, um maná que desceu do céu, era saboroso, era glorioso, a gente comia à vontade. Ah, como Deus é bom. Ah, mas naquele tempo a gente tinha dificuldade, tem uma vontade de comer uma carninha, não tinha carninha nenhuma para a gente comer, mas de repente Deus abriu o céu, choveu tanta codorna, tanta codorna, tanta codorna, que quem pegou menos, pegou 2 vacas de codorna, irmão, para cada um, para levar para casa e dizer: vamos comer carne à vontade. Ah, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, quando tudo parece contrário, o louvor de Deus incendeia a nossa alma, o louvor ao Senhor aquece o nosso espírito, o louvor a Deus aquece a nossa alma, e a gente diz: bendito é o Senhor, 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 bendito é o Senhor. Eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. Sim, sim, é um cântico. Em todo tempo. Diga isso. Em todo tempo, em todo tempo, tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, nós cantaremos da vontade de Deus. Agora segura. Aí a Bíblia diz assim, que eles foram ver no templo ser levantado e disse: está chegando a hora, está chegando o nosso tempo, está chegando a promessa, ela está aí, nós já estamos vendo, nós lutamos tanto, trabalhamos tanto, empenhamos tanto. E aí a Bíblia diz que o povo começou a jubilar em alta. Não era assim: em todo. Não. Isso é para quem já está cansado. Mas quem está com o espírito pronto, irmão, faz igual a gente, fica até rouco de tanto cantar. Sabe, abre a boca para dizer: bendito seja o Senhor. Ah, não dá para separarzinho assim, não. Não. Oh, Senhor, depois de 70 anos, Deus, eu preciso desenferrujar o que está aqui, eu preciso redobrar o que está aqui, eu preciso levantar o que está dentro de mim. Não dá para ser de qualquer jeito, não. Eu vou entregar isso aqui melhor. Alta voz. Não, alta voz. Sim. A vontade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo. A vontade me seguirá, vamos. Tua vontade, Senhor. Tua vontade me seguirá, Senhor. Tua vontade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua vontade me seguirá. Vamos lá, as mãos, tua vontade, tua vontade. Tua vontade me seguirá, Senhor. Tua vontade me seguirá. Nós rendemos a ti, Jesus. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua vontade me seguirá. Você é fiel. Agora olhe para cá. O povo está cantando em alta voz. Maravilha. Igual eu e você está aqui essa noite. Ah, Jesus, o Senhor é poderoso demais. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso. Ah, Deus, ainda no meio das minhas dores e dificuldades, ainda bem que eu tenho o Senhor. Ainda no meio das minhas adversidades, que bom é ter o Senhor. Bom é o Senhor, bom é o Senhor. As suas bondades me cercam, Senhor. Versículo seguinte para a gente terminar. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira, a que foi destruída 70 anos atrás, fizeram o quê? Choraram.
em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces. Porque tem gente que é inimigo do novo. Ele acha que a vida só é do jeito que ele era naquele tempo. A igreja é daquele jeito que era 70 anos atrás, que as coisas eram daquela forma que há 70 anos. Ah, mas olha, está perdendo o alicerce da igreja. O alicerce da igreja é uma coisa só: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós, esse é o alicerce da igreja. Pastor, qual é o alicerce de Deus? Cristo, 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 a sua palavra, a sua verdade, o seu reino. Cristo não está preocupado com essas outras coisas não, gente. Enquanto tem gente rindo, tem gente chorando. A igreja está acabando. O povo já não é mais o que era. A gente tinha uma veneração quando entrava na igreja. Venerava, mas não levava a vida. A gente precisa ser sincero com essas coisas, querido. E me deixa dizer outra coisa para fugir um pouco desse lugar. Se você não pegar o teu passado e dizer: passou, foi, estava edificado assim, agora não está mais. Deus está levantando uma nova edificação. Era dessa maneira, mas não é mais. Deus está levantando um novo patamar. Era assim, mas Deus está me dando a oportunidade de reedificar. Foi assim, mas não é mais. Deus está me dando a oportunidade de olhar para novos fundamentos. Eu vim dizer para alguém que está aqui, em nome de Jesus: se você não pegar o teu passado, pôr ele como uma lembrança e dizer: eu quero viver o novo de Deus, você não vai viver nem o novo nem o velho. Chegou a hora que a gente tem que dizer: eu preciso abandonar essas coisas. Eu preciso perguntar para você, em alto e bom tom: o que já ficou velho aí? Será que não está na hora de você dizer: Senhor, eu vou pôr a minha vida de volta no altar, porque com certeza tem um vinho novo para mim, tem um óleo novo para mim, tem uma casa, uma alegria nova dentro do meu lar. Meu casamento tem um fôlego novo. A minha família tem uma unção nova. A minha vida espiritual tem uma unção nova. Tem algo novo descendo de Deus. Tem algo novo para mim. Tem algo novo que Deus vai me derramar. Não. O que passou foi bom, passou. Eu vi, foi alegre. Mas Ageu disse uma coisa que eu vou levar, porque é uma profecia nesse texto. Ageu disse: a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira casa. Ah, irmão, vai ser muito maior, vai ser muito especial, vai ser poderoso, vai ser glorioso, vai ser poderoso em Cristo Jesus. Fazendo todo sim, Deus, desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Sim, eu quero viver. Diga algo isso. Novo. Eu quero Sim. Eu quero viver algo novo. E faz meu coração, Senhor, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Enquanto aqueles estavam chorando, os que estavam alegres disseram: não. Seu choro não vai tampar a minha alegria. Seu choro não vai tampar a minha alegria. Será que você pode dizer para o teu choro, você não vai tampar a alegria que eu tenho no Espírito de Deus? Não, eu queria que você proclamasse isso assim, ó. Põe a mão na tua mente assim: choro, você não vai tampar a alegria que eu tenho em Cristo Jesus. Problema, adversidade, você não vai roubar de mim a alegria que Cristo põe dentro de mim. Ei, em nome de Jesus, diga para a sua adversidade: a adversidade, você não vai roubar a alegria do Espírito que habita dentro de mim, em nome de Jesus. Sim. Versículo seguinte para a gente terminar: de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro, pois o povo jubilava com grandes gritos. Que o povo ouvia deixa eu te dizer uma coisa: quem estava perto não conseguia discernir se era choro ou se era alegria. Mas preste atenção que ele diz que quem estava longe
não escutava o choro. Para quem estava longe, só ouvia. Eu quero dizer para você, está chegando um tempo de alegria novo para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Você recebe isso em nome de Jesus. Não, levanta a tua mão agora e dá o teu melhor brado de glória ao nome de Jesus. Sim, um tempo novo, um tempo novo, um tempo novo, um tempo novo, um tempo novo. Ai, mano, confunde Satanás agora. Segura. Você não está entendendo ainda. Eu quero que você faça um negócio. Você vai confundir Satanás agora. Pastor, como a gente confunde Satanás? Exatamente assim. Satanás viu você entrando aqui dentro. Ai, que preguiça. Tá muito difícil. Ó vida, ó sorte, ó azar. Deixa eu te dizer uma coisa. Você vai cantar como nunca cantou. Você vai jubilar como nunca jubilou. Satanás vai dizer, eu não estou entendendo o que esse homem está tomando. Você vai dizer, é uma vacina chamada Jeová na veia. Sabe, é igual bezetacil na veia, Jeová na veia. Você vai dizer, não, há uma alegria que habitou dentro de mim, que nenhuma tristeza, que nenhuma angústia é maior do que ela. Há uma alegria no meu espírito que ninguém pode apagar. E de repente Satanás está dizendo, venci, olha, ele foi para o culto achando que era o último culto. Ele diz, perdeu Satanás, perdeu Capetolândia. Cristo Jesus me encontrou, trouxe uma alegria de volta para o meu coração. Levanta a tua mão então, vai lá. Vai, meu filho, libera essa canção.